Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o momento que você vai estar acessando esse vídeo, mas eu quero te dizer que é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande poder compartilhar com você uma porção, uma pequena porção da palavra de Deus. Assim como nós temos vindo todas as quintas-feiras falando sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E eu quero, nesse primeiro momento, pedir a Deus discernimento para esse estudo e já agradecê-lo pelos momentos que vamos passar juntos. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e abrir o teu coração nesse momento. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. A Deus querido, nós te agradecemos, primeiramente pelas nossas vidas, porque se estamos vivos, acordados nesse momento, participando dessa porção da sua palavra, desse estudo bíblico, é porque o Senhor nos concedeu essa graça, esse momento de podermos tentar nos aproximarmos mais do Senhor, porque é esse o nosso objetivo. Estudando a Tua Palavra, nós buscamos comunhão, nós buscamos intimidade com o Senhor, nós buscamos conhecimento da Tua vontade para as nossas vidas. E é isso que nós esperamos mais esses momentos que aqui vamos passar, porque nós oramos em o nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos e amados, nós estamos falando então sobre vivendo no Espírito Santo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e o cristão. João, capítulo 16, do verso 12 ao verso 14, diz assim a palavra do Senhor: Tendo ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus falando que ele está partindo, mas ele vai mandar o Espírito Santo. Então eu vejo aqui que o Espírito Santo é o guia, ele guia o cristão, ele guia aquele que tem Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele faz morada em nossos corações. Para quê? Para glorificar a Jesus. A quem você tem glorificado? Além do Espírito Santo guiar o cristão, ele faz com que o cristão glorifique a Jesus. É isso que o texto disse. Que ele falaria tudo para nós. Ele nos guiaria. Algumas traduções trazem que ele é o consolador, o ajudador. É ele que me faz entender a perfeita, maravilhosa vontade de Deus para a minha vida. É só ele que pode falar, fazer você entender a vontade de Deus para a sua vida. João escrevendo o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16 e 17, ele diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com você para sempre.
o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Acabei de dizer, alguns dizem que ele é o conselheiro, o consolador, o ajudador, o guia. Ele é tudo isso em nossas vidas. E ele vai estar com você até quando? Sabe? Até sempre. Uma vez que você aceitou Jesus, que você deixou Jesus entrar no teu coração, ele te mergulha no Espírito. Então, daí para frente você não sai mais, você está nas mãos de Jesus. Quando você tem esse conselheiro chamado Espírito Santo, ele não vai te tirar, é promessa. Está na palavra. Que o Espírito da verdade está com você para sempre. O mundo não pode conhecê-lo. O mundo não o recebe, porque não conhece. Aí Jesus diz, mas vocês o conhecem. Cristãos, eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou falando você religioso que você conhece. Jesus aqui está falando que o cristão, aquele que o tem como único e suficiente Salvador da sua vida, esse o conhece. Por quê? Porque ele vive com você e estará em você. Há outro estudo atrás nós falamos sobre isso, que somos templos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não sabemos fazer nada, não faríamos nada. É Ele que nos capacita para fazer a boa, agradável obra de Deus. E para isso, basta seguir o conselho de Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, ele vai dizer assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, que te leva para uma vida desordenada, desorganizada, que te leva à vergonha, que te leva a uma vida sem Deus. Mas deixem se encher pelo Espírito. Olha bem, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, que leva à vontade da carne, aos prazeres da carne, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Encha-se com o Espírito Santo. Mas como? Como nos encher do Espírito Santo? Orando, estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Como você tem se relacionado com o Espírito Santo? Melhor, quantas vezes você ora por dia? Talvez a sua resposta é nenhuma. Como se encher do Espírito? Se você não fala com o dono do Espírito, que é Deus, com aquele que te deu o Espírito. Quantas vezes você pega a Bíblia para ler, para meditar, para estudar? Talvez a sua resposta é no domingo, quando vou à igreja, e agora nesse tempo de pandemia, talvez nem os vídeos você está assistindo. Oração e estudo bíblico nos torna íntimos de Jesus. Sim, querido, nos torna íntimos de Jesus. Como se tornar íntimo de uma pessoa? Sendo amigo dessa pessoa, não é verdade? Eu sempre falo sobre isso.
Que o amigo você conhece hoje, você tem um encontro amanhã, outro encontro depois de manhã, e vai se encontrando, e vai conversando, e vai falando, daí a pouco você está sabendo da intimidade do seu amigo, e você também, e ele está sabendo da sua intimidade. E com Deus, como eu me torno íntimo de Jesus, íntimo de Deus, íntimo do Espírito Santo, orando e estudando a Bíblia, estudando a sua palavra. Queridos, isso aqui, esse livro, olha, chamado Bíblia Sagrada. Bíblia, a palavra de Deus escrita. Aqui eu encontro Jesus como ele é, Santo, Filho de Deus. Aqui eu encontro Deus, um Deus único, poderoso. E tudo isso com a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age de uma forma na mente do cristão em que ele não se torna apenas em um religioso que tem que cumprir algumas coisas, alguns ritos. Não. Ele nos torna íntimo de Jesus. Ele nos torna íntimo de Deus. Ele nos torna amigos de Deus. Você é amigo de Deus? Olha o que Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Já não o chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha, tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Eu já não os chamo mais de servo, eu não os chamo de empregado, porque o servo, o empregado, ele não tem intimidade, ele não sabe a intimidade do seu Senhor, ele não sabe de nada sobre o seu Senhor. Mas agora, Pai, eu o chamo de amigo, porque tudo aquilo que o Senhor me disse, tudo aquilo que o Senhor me revelou, eu também a eles tenho revelado. Como saber as primícias de Deus? Como saber o que Deus falou para Jesus? Como saber o que Jesus falou para mim lendo a palavra, estudando, meditando na palavra de Deus dia e noite? E você? É um servo ou é um amigo? Qual é o seu nível, o seu grau de intimidade com Jesus? O que você sabe sobre Jesus? Pastor, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, né? Ele é que morreu na cruz para me salvar. É muito pouco, irmão. É muito pouco para dizer que é amigo de Jesus. E ele diz que somos amigos, que sabemos tudo que o Pai o revelou. Olha bem, ele diz que tudo que ouviu, tudo que o Pai revelou a ele, ele falou para aqueles que ele chama de amigo. Qual é o seu grau de intimidade com Deus? Queridos, a amizade, a intimidade com Jesus que nos faz cheios do Espírito. Mas é cheio, sabe? Eu ainda vou dizer que não é apenas cheio, mas nos faz transbordar, nos faz vasos cheios, transbordando ao ponto de regar todos os que estão aos nossos arredores, com esse Espírito maravilhoso chamado Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é que me faz
substituir os maus hábitos, as atitudes más, por qualidades saudáveis. Quais têm sido seus hábitos, suas atitudes? São saudáveis? Exalam o perfume de Cristo? Quantos estão transformando seus ministérios, seu trabalho eclesiástico em grandes fardos? Dizem, faço porque não tenho outra coisa a fazer. Eu não sei fazer mais nada, eu tenho que ficar nisso aqui mesmo. Como como o Espírito Santo está em você. Você já se transformou? Você está no ministério porque é bênção na sua vida, porque você ama ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus. Preste bastante atenção na frase que eu vou te dizer agora. Jesus é Deus por nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Jesus, vou repetir, Jesus é Deus por nós. E o Espírito Santo é Deus em nós. Eu encerro essa quinta-feira chamando você a uma reflexão. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 9, ele diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Que você possa refletir no estudo desta noite, principalmente neste último verso citado de Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 9. Tem esse se de fato o Espírito de Deus habita em você. Qual Espírito habita em você? Que Deus possa abençoar a todos rica e abundantemente. Mais uma vez, eu chamo você a poder fazermos uma oração para assim nos despedirmos. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença em oração, com os nossos corações gratos, Pai, com os nossos corações felizes, porque estamos cheios do Teu Santo Espírito. Deus querido, Deus amado, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos dá condições para entender a Tua vontade para nós. E a Tua vontade é que nós possamos nos encher a cada dia, a cada minuto, a cada segundo das nossas vidas do Teu Santo Espírito, assim transbordando e abençoando todos aqueles que vivem ao nosso redor. Nós Te oramos agradecidos, ó Pai, por mais essa quinta-feira de estudo, porque oramos em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe rica e abundantemente. Até a próxima quinta, às 19h30.